Irmãos, Deus tem continuado a falar no coração das pessoas que realmente desejam obedecer, como foi colocado aqui para as crianças. E a igreja é, como algumas pessoas que estudam mais a perspectiva da prática, diz assim: a igreja é a garota de recado de Deus. Ou seja, é o garoto de recado, se você quiser, no sentido mais estrito do entregador. Deus tem uma mensagem que primeiro é para você, mas também tem o objetivo dessa mensagem ser colocada na vida de outras pessoas. Nós encontramos 4 evangelhos na Bíblia. Quais são os 4 evangelhos? Vocês sabem? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles têm muita coisa em comum quando falam a vida de Jesus. Evangelho significa boa notícia. Mas os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, recebem um nome assim que a gente não está muito acostumado. O nome é sinópticos. O que é isso? Eu vou usar uma palavra que é melhor, que todo mundo vai entender. São os chamados evangelhos parecidos, porque eles trazem, muitos deles, os 3 evangelhos, muitos fatos a respeito da vida de Jesus, com óticas e visões diferentes. Não são contraditórios. Eles estão explicando determinadas ações de Jesus, e um mostra um aspecto, outro mostra outro aspecto, e o outro mostra um outro aspecto. Isso acontece com o texto que eu vou usar nesta noite para conversar sobre com vocês, que é o texto muito conhecido, que as crianças pequenas aprendem já na escola dominical, e que cantam: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas não é bem assim. O texto tem outras explicações, e você vai ver que mesmo Cristo estando nos barcos, acontecem algumas coisas que a gente precisa olhar com determinada atenção. Então vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Eu pedi para colocar aqui na transparência, e a gente vai poder acompanhar. Na verdade é slide, né? Quando eu falo transparência, nem se usa mais, né? A transparência é da lente, saída, né? A lente é transparente, pelo menos essa, né? Então vamos lá, irmãos. O texto diz assim: naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força para cima do barco, que ele estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Nós estamos vendo alguns aspectos interessantes da vida de Jesus aqui, e no final o evangelista Marcos diz o seguinte: aí ele perguntou:
por que é que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? Vamos orar mais uma vez. Bondoso e amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor é bondoso e misericordioso. Muito obrigado porque esse texto revela verdades preciosas do Deus eterno a quem servimos e adoramos. E nessa noite, Senhor, nós queremos aprender, aplicar e desfrutar na nossa vida dessas verdades. Em nome de Jesus, amém. Que lago era este? Na verdade, é também chamado de Mar da Galileia, mas de mar não tinha nada. Era de fato um lago que era alimentado, e ainda é hoje, o reservatório de maior quantidade de água doce do país chamado Israel. Esse lago ainda existe e é alimentado pelo Rio Jordão e também utilizado para pescarias. Muitas cidades estavam ao redor desse lado, como Betseba, Betsaida, Cafarnaum e Genezaré. Eram cidades que ficavam ali. Jesus, grande parte do seu ministério foi nesta região, dessas cidades que estavam ao redor desse lago. Quando você pensa num lago, a gente pensa numa coisa que a gente consegue ver rapidamente o outro lado. Este lago, ele possui, ou também naquela época, 13 quilômetros de largura, e o comprimento dele era de 19 quilômetros. Ou seja, daqui mais ou menos em Boa Viagem era o comprimento. Se você gasta de carro meia hora ou 40 minutos sem nenhum trânsito, você imagina indo de barco até o outro lado. Então não era digamos assim, um laguinho como nossos açudes que vemos o outro lado. Além disso, ao redor desse lago tinha muitas montanhas, e esse lago é conhecido por ser muito baixo, e por ele ser baixo, há correntes de ventos que se formam com muita facilidade. Pense comigo, quando nós pensamos num lago, você não imagina onda dentro de um lago, imagina? Não. Quando a gente pensa no lago, só pensa aquela água calma. No máximo, quando você vai na beira, você vê aquela marolazinha vindo. Não chega nem no chulé da onda do mar seco. Assim é o lago. Mas acontece um evento nesse lago que de vez em quando, não era incomum, que ventos vindo dessas montanhas provocavam uma corrente tão forte que as águas se agitavam e era considerado uma tempestade sem chuva. Era simplesmente muito vento e muitas ondas batendo e ganhando tamanho. É exatamente nesse contexto que eu e você poderemos parar, pensar e entender o que aconteceu com aqueles irmãos e olharmos 5 lições e aplicá-las à nossa vida e à nossa missão como servos de Cristo. Vamos examinar então o texto. Primeiro, há um fato que o texto deixa bem claro, é que Jesus, provavelmente, no começo do capítulo 4, se você olhar, você vai ver que Jesus estava ensinando, já havia ensinado, tinha tanta gente, que ele subiu num barco para ensinar, e deve ter passado o dia ensinando, e no final da tarde ele já estava cansado. Ele disse: vamos para o outro lado. E ele pegou um travesseiro, foi para a parte de trás do barco e dormiu. Isso mostra que realmente, de fato, ele estava cansado. Mas o que eu quero destacar na primeira coisa com vocês é o seguinte: vamos nos colocar como um dos participantes desta travessia. Nós
estamos dentro daquele barco porque somos parentes do dono do barco, que a Bíblia não diz quem era, provavelmente de algum pescador daquela região, e que cedeu o barco para Jesus, e Jesus disse: vamos atravessar, vamos, e ali estavam os seus discípulos, e os seus discípulos eram também homens, alguns deles pescadores, que conheciam o mar da Galileia. Agora você está dentro desse barco, lá no meio, provavelmente já meio escuro, porque Jesus foi à tardinha, veio essa tempestade de vento, e a água começou a bater, e os discípulos, aqueles que conhecem o mar, começaram a tirar, e você começou a ver que aqueles homens estavam bastante apreensivos, e eles faziam um grande esforço para jogar água para fora, e aquilo não acontecia, e a sua mente também começou a ser levada por uma sensação muito forte de que duas coisas poderiam acontecer: o barco afundar, segundo, você morrer no meio do lago. Essa era uma situação real. E eu digo a vocês, aqueles homens, Pedro, Tiago, João, André, eles eram pescadores. Eles sabiam quando o barco estava em perigo. Portanto, o medo daqueles homens não era um medo infundado, era um medo real. Isso fica claro quando eles acordam Jesus e gritam: Senhor Jesus, o Senhor não vai fazer nada? Nós vamos morrer. Essa já é a conclusão da impotência humana. Você se lembra de alguma situação em que você passou por muito medo? Toda vez que eu falo em medo, uma cena me vem à mente. Nós estávamos levando um grupo de jovens da Igreja de Casa Caiada para a Palavra da Vida, e eu conhecia, não era nem pastor ainda, eu conhecia o acampamento Palavra da Vida, e lá eles tinham uma câmera frigorífica, e essa câmera você podia entrar, tinha um êmbolo que você empurrava, ela abria a porta e você saía. E aí eu estava com outro rapaz da igreja colocando as coisas nessa câmera, e eu disse: Alfredo, vou te mostrar uma coisa. Eu puxei a porta. Quando eu puxei a porta, ele tentou parar, mas não deu, a porta travou. Eu disse: calma, rapaz, ela abre com isso aqui. Quando eu empurrei, não abriu. Aí ele disse: Sérgio, eu ia te dizer que o trinco de fora está quebrado. Eu estava de camiseta regata e ele com a camiseta comum, câmera fria de 5 graus, e a gente bateu na parede, a gente bateu na porta, e foi dando um frio mais dentro do que a câmera. E a gente disse que não que vamos fazer. A gente bateu tanto na porta que já tinha um amassado em cima da porta, e eu já estava sentindo frio. Eu disse: Alfredo, não vai se agarrar aqui, a gente vai morrer agarrado, mas vamos junto. E quando a gente estava naquele lugar, de repente a porta abre, plac, era a cozinheira do acampamento. Ô visão abençoada! Irmãos, tem situações na vida que nos levam a esse tipo de sentimento. Não tem o que fazer. E os discípulos estavam nesta situação. Não tem mais o que a gente fazer. Mas tem um homem dormindo. E antes disso, a gente, nessas situações, nós temos o costume de dizer para Deus o que Ele deve fazer. Falando sobre isso, eu li uma ilustração de um homem que velejava com o seu neto. Pela primeira vez, ele, já um homem conhecido, no seu barquinho, levou o neto para um passeio no mar. E ele já estava em certo lugar,
quando começou a haver um vento contrário, que a gente chama de terral, e que não permite que você use a vela para ir para fora. Ele geralmente lhe leva cada vez mais para dentro. E eles começaram a ver a margem, a cidade, aquilo lá se afastar, ficar pequeno, ao ponto deles perderem a referência. E ele disse: filho, vamos orar, porque não temos outra alternativa. E o homem orou: Senhor Deus do céu, manda vento, muda esse vento, Senhor. O Senhor falou lá para aqueles discípulos e tirou o vento. Agora eu te peço o vento. E aí pouco depois apareceu um barco a motor, amarrou o barco dele no barco a motor e levou eles até a beira. E o livro fazia a seguinte pergunta: o que aqueles dois precisavam era de vento ou de livramento? Às vezes a gente diz ou quer dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Senhor, faça isso, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram: acordar Jesus para fazer o que eles queriam. Talvez ajudar para colocar mais água para fora, não sei. Então, queridos, a nossa primeira lição é: quando nós orarmos e tivermos em medo real, devemos ter a disciplina de perguntar a Deus: Senhor, o que tu queres que nós façamos? Ao invés de dizer a Deus o que Ele deve fazer. O texto mostra que os discípulos estavam num estado de crise, de medo, de angústia muito grande pela própria vida. E há um contraste muito forte entre o que estava acontecendo com os discípulos e o que estava acontecendo com Jesus. Se os discípulos estavam angustiados ao ponto de dizer: vamos morrer, Jesus estava num travesseiro dormindo. Aqui tem algumas coisas muito interessantes. Nós sabemos quem é Jesus Cristo. É o Deus eterno que se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua graça, a graça tão perfeita quanto a do Deus Pai, porque Ele e o Pai são um. Os discípulos não conheciam ainda essa verdade, mas aquele contraste ali é tão grande para nós hoje, porque uma pergunta é fácil de responder agora, mas não naquela época. Quando Jesus entrou no barco e pegou o travesseiro e dormiu, ele já sabia que haveria uma grande tempestade de vento e que podia colocar o navio ou o barco a pique. Ele sabia disso? Sabia. E dormiu. Veja que contraste imenso. De um lado, super calmo, tranquilo, pegou um travesseiro. Agora você imagina a casa pegando fogo e uma pessoa diz assim: licença, pega um travesseiro e vai dormir perto da casa pegando fogo. O que é que você diz? Você está louco? Acorde. Você não se importa que a gente morra, não? Você vai morrer queimado. Acorde. Queridos, foi isso que os discípulos, olhando para Jesus, fizeram. E aí você vê esse contraste imenso entre a angústia de coração dos discípulos e a calma e a serenidade no coração de Jesus, que é Deus. O que aprendemos com isso? Aprendemos, queridos, que o sono de Jesus nos ensina que, apesar de descansando, apesar de como ser humano ele mostrava que o descanso era necessário, isso não era fator de que as situações ao seu redor estavam fora do seu controle. Para mim, eu só achei de uma maneira
maravilhosa. Em outras palavras, você nunca está sem a providência de Deus, independente do que você esteja passando. Pode ser que em alguns momentos você olhe para a sua circunstância e você se sinta desamparado, sem a ajuda de Deus, sem o cuidado e sem a sua graça. É só sentimento, não é a verdade. Porque Deus, no momento certo, Ele vai agir para o louvor da sua glória. Sempre, absolutamente sempre, posso dizer que Deus vai transformar a nossa tempestade em calmaria? Não, eu não posso dizer isso. Eu estou dizendo que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, da maneira como Ele quer. Em alguns casos nós olhamos na história que Deus permitiu que homens e mulheres sofressem até a morte, para o louvor da glória dele. Agora, o apóstolo Paulo diz: se você crê em Cristo, a tua morte não é o final de tudo, porque o mais precioso para você não é esta vida, mas a vida eterna que Deus nos dá. Há uma terceira lição que a gente aprende no grito dos discípulos. E o grito dos discípulos, Senhor, salva-nos, já é um grito que a gente chama de desespero. Não viam mais nenhuma salvação para aquilo que eles estavam fazendo. E o mestre precisava saber disso, porque eles não queriam que Jesus morresse afogado. E mais uma vez o contraste aparece. De um lado, a fraqueza humana. Como somos fracos. Apertou o parafuso, a gente grita. Nós, quando passamos por dificuldades, colocamos muito empecilhos e damos muitas desculpas para não glorificar a Deus através do sofrimento. O crente tem muita dificuldade de passar pelo sofrimento e passar glorificando a Deus. E a gente precisa saber fazer essas coisas, porque Jesus Cristo deixou bem claro, como uma definição que não podemos evitar: nesse mundo vocês vão ter aflições. Em outras palavras, neste mundo vocês vão passar por situação que sofrem, porque este mundo não reflete o ideal de Deus. O pecado marcou a realidade humana, trouxe doença, trouxe mentiras, trouxe uns querendo enganar outros, roubos, adultérios e uma lista imensa de ações que não mostram o ideal de Deus, de justiça, de amor, de verdade e de paz. O que estava em contraste naquele lugar era Jesus Cristo de um lado com o seu poder, e que os discípulos não conheciam na integralidade, vamos chegar a isso, e do outro lado a grande fraqueza humana diante das dificuldades. Essa fraqueza não era dele, é minha e sua também. Não era só deles os discípulos. Nós também, diante das adversidades, nós demonstramos fraqueza. E é aí que nós temos que atender para o poder de Deus. Terceira lição importante: nunca coloque a sua esperança ou a solução das suas dificuldades nas suas próprias capacidades. O crente precisa partir da ideia de que realmente ele é carente da graça de Deus, ele é fraco. E é por isso que Paulo diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte, mas não é por causa de mim, é por causa do poder de Deus que opera em nós. A quarta coisa que eu quero destacar
é a repreensão de Jesus. O fato de Jesus ter falado ao vento e ter falado ao mar ou às ondas. É muito interessante que Jesus acorda, não diz nada aos discípulos, vai na fonte do problema e diz: vento, pare. O texto da Bíblia diz assim, na linguagem de hoje: o Senhor fala duro, repreende. Falou com firmeza: vento, pare. Água, se aquiete. E tudo voltou à calmaria. Eu fico imaginando, eu gostaria de ter tirado uma foto dos discípulos quando isso aconteceu. Uma foto daquela que a gente bota antes e depois. Como eles estavam antes, tiravam uma selfie com eles assim, ó, clique. Na angústia, e de repente, aquilo para. Irmãos, para os discípulos aquilo era uma coisa que inquestionavelmente gerou não vou dizer angústia, mas um questionamento tão forte no coração quanto o anterior. Como é que se muda de uma tempestade para uma calmaria apenas com uma ordem? E nós estamos vendo aqui o poder de Deus se manifestando. Isso aqui nada mais é, eu posso até fazer uma ligação com Isaías 43:13, um texto que muitos sabem, mas às vezes não sabem o endereço. É que diz assim, quando Deus disse: quando eu ajo, qual é o resto? Quem pode me impedir? Quando eu quero fazer uma coisa, quem é que pode dizer o Senhor não vai fazer? Então, é a autoridade de Deus sobre todas as coisas, e Ele mostra o seu poder diante dessa situação. Nós vemos o poder de Deus é muito maior do que você pensa, porque às vezes nós temos na nossa mente uma perspectiva limitada do que podemos pedir para Jesus. E Jesus disse: peça. Jesus Cristo disse: peça, porque vocês ainda não receberam. Peçam crendo em meu nome. Por acaso, se você pedir ao Senhor, Ele não dará boas coisas aos que lhe pedirem? É verdade que Deus pode não dar o que você pede, assim como a mãe não deixa uma criança brincar com uma faca amolada porque ela pediu. Deixa eu brincar com isso, e a mãe diz não. Mas esse não da mãe é amor, porque deixar aquele instrumento na mão de uma criança pode significar dano, e Deus sabe qual é a nossa necessidade e nos dá o melhor. Mas tem uma quinta e última coisa, que aqui tem um fecho que a gente pode conversar e analisar. É a indagação por parte dos discípulos, que lhe dizem: que homem é este? Que homem é este? Queridos, no capítulo 4 de Marcos, se você ler os relatos anteriores, Jesus já havia feito muitos milagres. Ele já havia curado muita gente. Ele já havia transformado água em vinho. E ele já havia demonstrado um poder fora do comum. Por que os discípulos se espantaram quando Jesus deu a ordem para o vento e deu a ordem para o mar? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É porque a gente olha assim com a mentalidade ou com a mente nossa e não com a mente do judeu daquela época. Se você olhar ou se você procurar saber o que o judeu acreditava acerca de Deus,
você vai entender por que a dúvida. Para o judeu, somente o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, tem poder sobre as leis da natureza. O livro de Gênesis diz que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. É também o Antigo Testamento que conta a história de Deus fazendo na terra do Egito diversas ações da natureza, dizendo vai começar isso e vai terminar aquilo. 10 vezes. Ações que, humanamente falando, seria impossível. Foi Deus que levou esse povo para o deserto e diante do Mar Vermelho ele fez abrir em 2. Como é que se abre um mar? Uma coluna de um lado, uma coluna do outro, sem concreto, apenas as águas e um povo passa pelo meio. Foi esse Deus que durante 40 anos fez 3 coisas com o povo, 4 eu posso até dizer: uma coluna de fogo na frente para guiar, nuvem para o sol não queimá-los, maná para dar comida todo dia, roupa e sandália que não se gasta com o uso por 40 anos. Como? Se você tem uma sandália, uma roupa que você usa todo dia, dura 5 anos? Nem pensar. Só se você estiver no deserto, ou você usar ela uma vez a cada 2 meses. Mas era uma roupa do couro. É como a gente diz assim, uma no couro e outra no couro. Não tinha máquina de lavar, não tinha água para lavar. A escassez era terrível. Também é esse Deus que fez o povo de Israel, depois desses 40 anos do deserto, passar pelo Rio Jordão. Quando os sacerdotes botaram o pé na água do Rio Jordão, ele abriu em 2. Então o judeu sabia que o Deus do Criador, Senhor de todas as coisas, podia mexer na natureza e nas leis da natureza como ele quisesse. Agora, era Jesus, o mestre dele, que estava dizendo: vento, para, mar, se acalme, e tudo volta. Uma surpresa. Ele é Deus? Quem é esse? Porque na cabeça deles, provavelmente Jesus era um profeta que havia recebido o poder de Deus para fazer algumas coisas. Mas a manifestação do que Jesus acabava de fazer era de que ele era o próprio Deus. E por isso a pergunta: quem é esse? E chegamos à aplicação central de tudo isso. Nós sabemos, como cristãos, que Jesus Cristo veio a este mundo, é o Deus eterno, que assumiu a forma humana para morrer, assumir a culpa do nosso pecado, ressuscitar para perdoar os nossos pecados e refazer a nossa comunhão com Deus. E a vida eterna, João diz que é esta: o de conhecer a Deus e o de conhecer a Jesus, a quem Deus enviou. Mas esse conhecimento é muito mais do que um saber que existe, ou um conhecimento que é da história. Se eu disser para você assim, você conhece uma pessoa, vou dar um exemplo aqui do nosso estado. Você conhece Raquel Lira, presidente governadora do nosso estado? Eu conheço aquela mulher que foi eleita agora governadora. O que você sabe dela? Que hora ela dorme? Como ela dorme? Qual a sua conversa? Qual a sua vontade? Não, eu não conheço assim. Então, é preciso ter uma aproximação e um relacionamento. E é nesse aspecto que a Bíblia diz que nós conhecemos a Deus. Deus mostrou em Cristo para nós a sua vontade. Então, como eu posso saber de todas essas coisas
e não contar para ninguém. Aqui eu estou unindo essa verdade preciosa que os discípulos descobriram nessa situação e que para mim chega num clímax, que quando Deus diz que homem é esse, hoje eu posso dizer, vocês conhecem que homem é esse, vocês sabem quem ele é, e sabendo quem é Jesus, a pergunta é, o que você está fazendo para que Jesus seja conhecido de outras pessoas? Como é que eu posso saber todas essas coisas e ficar calado? Eu não consigo entender como saber que existe tanto poder oferecido por Deus e eu não falar para outras pessoas. Fico imaginando como é que um crente pode ficar inerte e não mostrar para outros o poder de Deus que é capaz de mudar a vida como mudou a sua. É no mínimo estranho, para não dizer inaceitável. Uma igreja cresce, e cresce sadia, quando os seus membros conhecem a Deus e começam a desenvolver dentro e fora da igreja uma cultura de evangelização. E evangelização nada mais é do que ensinar acerca de Jesus, de quem ele é, por que ele veio, o seu poder, o que ele deseja e o que ele pode fazer na vida de um pecador arrependido. Essa igreja não vai crescer com o trabalho da sua liderança. Ela só vai crescer a partir do trabalho da sua comunidade. Eu e Jamile chegamos ontem de João Pessoa e fui falar numa universidade que foi fundada por uma igreja. Essa igreja reformada, mas não nos moldes da igreja presbiteriana, nasceu com um pastor e 20 pessoas em 2003. Em 2001, 20 pessoas, o pastor e 20 pessoas, 2001. Hoje, 23 anos depois, a igreja tem 11 mil membros. João Pessoa, aqui, uma universidade, uma escola, um centro de convenção, trabalho para com drogados, trabalho para com crianças de rua, trabalhos para mendigos, e continua se expandindo. Segredo? Não, não tem segredo. Cultura de evangelização. Igreja vivendo isso. Estamos aqui para fora, e não é à toa, não foi por outro motivo que essa igreja colocou como seu nome, Igreja à Missão, porque os membros devem ser orientados e devem agir como missionários. Se a igreja não é missionária, seus membros não são missionários. E uma igreja cujos membros não são missionários não reflete a natureza da igreja de Cristo. E eu posso até dizer, uma igreja que não evangeliza é uma igreja que tem um câncer espiritual terminal. É uma questão de tempo. Meu irmão, minha irmã, se você conhece essa verdade de Cristo, o poder de Deus, você não é mais uma pessoa que diz, quem é este? Você diz, eu conheço Jesus na minha vida. Então fale de Jesus. Testemunhe com a sua vida sobre Jesus. Ensine, chegue com uma pessoa e comece a estudar o Novo Testamento com ela, para ela aprender e conhecer o amor de Deus para conosco. Curve sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela revelação do Teu poder,
E nós hoje não precisamos mais dizer, nem questionar quem é esse. Podemos dizer, Jesus é o Filho de Deus eterno, que morreu na cruz no nosso lugar, que tem poder para ressuscitar os mortos, tem poder sobre a morte, e com ele aconteceu a morte da morte, para que nós pudéssemos desfrutar a vida com Deus. Nós sabemos disso, conhecemos disso, experimentamos isso, somos alvo desse poder de graça e misericórdia. Senhor, dá-nos uma boca aberta para falar de Jesus. Dá-nos um coração desejoso de fazer meu vizinho, meu amigo de trabalho, aonde eu compro, aonde eu vendo, não importa. Ajuda-me a ser o instrumento que responde essa pergunta na boca de outras pessoas. Quem é Jesus? Louvado seja o teu nome por esta igreja. Faze-a crescer pela obra missionária de cada membro. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.